Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a live do retorno. E aí, vamos chegando, vamos logo chegando aí, se familiarizando, colocando a sua pergunta, que já a gente vai começar o nosso conteúdo, tá bom? E é isso, a nossa primeira live de 2024. Primeiro saber de vocês, Romero, o áudio tá bom? Me ajuda aí, cara. Se o áudio tá legal, dá um joinha pra mim aí, pra vocês saberem. Áudio legal, áudio ok. Tá bom. Vou imaginar que esteja ok. Então é isso. Retornamos às lives. Vamos fazer, por enquanto, uma live mensal. E aí, durante todo período, eu vou estar captando temas que vocês querem ouvir, querem saber. E aí eu fiz algumas perguntas e a gente vai estar... Só me confirma se o áudio tá bom, por favor, Fernanda Moraes. Tô precisando de uma confirmaçãozinha sua aí, se o áudio tá ok, manda um joinha pra mim. E aí a gente vai estar soltando temas, né, temas variados, na verdade, com base no que vocês me pedirem, quando eu coloco a caixinha de pergunta. Fala, Mirna, boa noite, Mirna. Áudio tá legal, Fernanda? Obrigado, Fernanda. Obrigado. Com base nas informações que eu coletar, né, de vocês, os temas que vocês pedirem, eu vou abordar com base na minha experiência de vida aqui para vocês. Primeiro ponto, foi um trabalho bacana que eu fiz durante o mês de 2023, tá? Tô nervoso. Foi um trabalho bacana que eu desenvolvi junto com o pessoal que me ajudou, né? Mirna, que tá aqui na live, e tiveram outras pessoas também que me ajudou muito na evolução do digital em 2023. Então eu fiz um trabalho da maneira que eu pude, né? Com as armas que eu tinha, eu consegui alavancar o nosso Instagram, criar uma audiência pequena, mas uma audiência que ativa, que está sempre ali nos direct, está sempre acompanhando os stories. E isso, né, fez com que no ano de 2024 eu tomasse uma decisão. A decisão foi que o ano de 2024 eu resolvi focar muito mais no físico e menos no digital. Isso não quer dizer que eu vou parar o digital, mas eu vou tirar um pouco o pé, sim. Então vai ter as lives, incentivado pela Mirna, eu resolvi continuar fazendo as lives. Vai ter stories com menos intensidade. Cara, o que eu recebi muita mensagem de agradecimento, né, no final do ano, no início do ano. Eu recebi muita mensagem de agradecimento, de gente que me segue, que eu sou inspiração, e que eu não parasse, que eu continuasse, que minhas dicas estavam ajudando muito. Então, por essas pessoas que vieram até mim, me fez, não só por essas, mas também pelas pessoas que compraram a minha mentoria, as pessoas que estão comigo no processo, que estão tendo resultado, que de uma certa forma eu estou podendo ajudar elas. No digital é algo que dá para a gente fazer sem ter que estar presente fisicamente, mas abre ali uma reunião no Zoom e você entende a pessoa, direciona a pessoa, né? E a pessoa vai lá, faz e tem o resultado. Porque muitas das coisas, dos resultados que a gente não tem... Boa noite, Rose. Muitos dos resultados que a gente não tem é por coisas que a gente não sabe fazer. Porque eu digo, se você soubesse, você já teria feito. E o desenvolvimento, ele é muito lento, né, de qualquer pessoa. A gente leva tempo para mudar, para fazer algo diferente. Ou para aquilo que a gente faça, no resultado ele não vai vir do dia para a noite. Então, é um processo que a gente precisa ter ciência dele, que a gente não pode desistir, não vai ser fácil. E aí o que acontece também eu aqui no digital,
Então, desistir seria ir de encontro a tudo que eu acredito. Tô melhor, sim. Tô melhor, obrigado. Tô bem melhor. E desistir do digital 100% seria ir de encontro a tudo que acredito. Então, só para ficar registrado, né, no início da live, explicando para vocês o motivo da minha pequena diminuída no digital, porque tem gente que me acompanha assiduamente, né, todos os dias ali, vê meus stories todos os dias. E tem uma grande maioria que nem tanto. Mas eu estou preocupado, não é com a grande maioria, eu estou preocupado, a minha preocupação e o meu empenho, a minha motivação, digamos assim, é com a minoria que se preocupa, que assiste, que vê o meu conteúdo, que de alguma forma ajuda aquela pessoa. Então, é basicamente isso. Eu vou pedir, se tiver empreendedor aqui na live, coloca aqui empreendedor. Se tiver CLT, coloca CLT. Se tiver profissional liberal, coloca PL. Pra gente identificar quem tá aqui na live comigo. E quem não faz nada, coloca faz nada. Nada. Coloca alguma coisa aí nos comentários. Então, o tema da live hoje, porque eu acho que eu coloquei errado, né? Eu acho que eu coloquei porque deconter gerente. Caraca, será que tem como alterar? Mina, me ajuda aí. Tem como alterar esse tema, Mina? De botar certo porque eu coloquei errado. Porque deconter. Tá errado. Enfim, por que eu devo ter gerente em minha loja? Primeiramente, eu queria contar uma história. No ano de 2019, março de 2020. Em março de 2020, até março de 2020, desde a minha jornada que começou em 2015, eu era quem tocava meus negócios sozinho. Então eu não tinha liderança, eu não tinha pessoas que me ajudavam, né, no processo. Era eu sozinho ali, que fazia tudo, não confiava em ninguém, e isso acabava que era uma certa crença que eu tinha, que ninguém poderia fazer igual a eu, porque eu era o dono, porque várias crenças que a gente tinha na cabeça. E aí, em março de 2000, isso foi 2015 até 2020. Então foram 5 anos fazendo tudo sozinho. Então eu consegui alavancar a minha empresa do zero até um certo ponto, em março de 2020. Março de 2020, após a imersão do impulso, eu analisando as pessoas, o qual eu estava no meu redor, e aí eu entro em outro ponto. O quão é importante você estar contido em um grupo, né? O quão é importante você estar inserido em um grupo. Porque foi em um grupo de pessoas com o mesmo objetivo que eu descobri, que eu analisei, que eu tive a sensibilidade, não perguntei para ninguém, das pessoas que mais tinham resultado, das pessoas que mais tinham afeição tranquila, das pessoas que menos era sofrida, estava no rosto, eram as pessoas que tinham estruturação de empresa. Então você conversava com uma pessoa, aquela pessoa se reclamava. Ah, não, que isso, que aquilo, que é o cara para tudo. Enfim, aquela mesma ladainha que todo dono de supermercado, quando é pequeno, quando não tem gestão empresarial, fica. E aí, eu canalizando, né? Porra, as pessoas que mais têm sucesso são as pessoas que têm gerente, que tem comprador, que tem isso, que tem aquilo. Caraca, tem alguma coisa errada com a minha empresa. Resumindo, e aí de março de 2020, eu cheguei para algumas pessoas que trabalhavam na minha empresa. Até então eu só tinha uma empresa só, né, um supermercado, e tinha também um restaurante, né? E aí eu cheguei para essas pessoas, para 2 pessoas na verdade, de imediato, e fiz uma proposta. Eu apresentei para elas o que eu queria e perguntei se elas topariam o desafio de tocar o negócio comigo. De qual maneira? Eu disse o que elas iam ter que fazer e elas toparam, né? E aí começou a eu delegar essas funções, né? Que a priori
foi frente de loja, né? Fiscal de caixa, que até então não tinha, era eu que fechava, minhas irmãs, quem tivesse mais ou menos por ali. E na maioria das vezes era eu ou minhas irmãs que me ajudavam lá em praticamente fazer tudo. E aí foi também encarregada de setor de mercearia e chamei um rapaz para encarregado de pedir açougue, que era, eu acreditava no momento ali que eram os 3 pilares principais, e eu ficava ali no meio de campo ajudando os 3 e coordenando para hortifruti e toda a loja, né? E aí, cara, aconteceu que a gente teve um salto de mais de dobrar o faturamento quando eu tomei essa decisão. A gente cresceu mais de 30%, na verdade, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu ver se eu ajeito isso aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui. O tema da live tá errado. Eu coloquei errado e eu não tô conseguindo ajeitar. Mas vai assim mesmo. Não vou mexer com isso, não. E aí a gente conseguiu. Quando eu vi, né, que eu coloquei essas pessoas e que determinadas funções essas pessoas faziam melhor que eu, porque eu era para absolutamente tudo, eu comecei a ver que o caminho era por aí, né? Eu comecei a enxergar que eu estava no caminho certo e que aquela crença de achar que só eu sabia fazer determinada coisa, eu teria que mudar, né? Eu teria que mudar. E aí eu comecei a treinar essas pessoas, passar o meu conhecimento. Essas pessoas também eram inseguras. Essas pessoas, elas não tinham... Ela já até, uma pessoa até já tinha liderado, as 2 pessoas já tinham liderado pessoas, mas elas não tinham como é que eu posso falar? Elas não tinham senso, a sensibilidade que um dono tem. Só que tudo é treinável, né? Não existe nem nada nem ninguém insubstituível. E aí elas começaram a desenvolver um bom trabalho. Nesse meio de campo, o líder de açougue não deu, aí a gente trocou, enfim. Foi um processo de aprendizado para eles e para mim também, que até então nunca tinha trabalhado nesse modelo de gestão. Até então, a operação era totalmente centralizada em mim. E aí vem o ponto. Quando você tem uma operação que ela é centralizada em uma única pessoa, o desenvolvimento fica por conta de quem, né? Se você tem o ponto principal, o dono, o cabeça do negócio, ele está focado na operação do negócio, e aí, quem pensa para a empresa crescer? Não é mais você, porque você está ali focado naquilo, de fazer sua empresa todo dia. E a empresa, né, o supermercado, ele é algo de todos os dias. Ele não é algo que dá para fazer um pouquinho hoje, aí passa 2 dias sem fazer e faz outro pouquinho amanhã. Não, o supermercado é todo dia, dia sim, dia também, dia sim, dia também. E no dia que eu não faço, o resultado não vem. Então, foi aí que eu comecei a pensar no estratégico da minha empresa e analisar que dava para melhorar, dava para melhorar mais o resultado. E aí eu fui olhar para coisas que eu não olhava dentro do supermercado. Gente, tem 8 pessoas aqui na live, tem alguém dono de supermercado aqui? Coloca aqui, eu sou o dono, coloca alguma coisa para eu saber quem é você. E aí eu comecei a olhar outras coisas que eu não olhava. Eu comecei a olhar a venda diária, eu comecei a olhar a precificação, eu comecei a olhar a margem de lucro, que até então era números que eu não olhava. Eu comecei a olhar ticket médio, eu comecei a olhar perdas e quebras, eu comecei a olhar opa, o Ellison, dono do supermercado, bacana, Ellison, então vai ser bom para você. Eu comecei a olhar números, que era algo que até então eu não olhava. Então, eu colocava preço no supermercado, porque era eu que comprava, mas eu não olhava a minha margem geral, do dia, do mês, da quinzena, da semana. Eu comecei a olhar melhor compras, eu comecei a olhar uma série de fatores, eu comecei a olhar. E nesses microfatores que eu ia olhando, o resultado ia melhorando. E aí, sobrou mais tempo para mim fazer essas coisas que até então não tinha. Então, tudo a ver com o tema da live. Por que eu tenho que ter gerente? Até então não falei de gerente. Por quê? Porque eu vou explicar lá na frente, lá mais pro finalzinho da live. E aí essas coisas que eu comecei a olhar,
começou a me trazer resultados que até então eu não tinha. E nesse meio campo, em 2021, julho, foi em julho ou foi em agosto, cara, eu não me lembro o mês exato. Começou em julho de 2021, apareceu a oportunidade de pegar a segunda loja. E aí, como eu já tinha algumas pessoas formando nessa loja, eu fiz a proposta para uma pessoa e disse: fulano, apareceu uma segunda loja, só que eu preciso de alguém para tocar a loja junto comigo. E aí você tá aqui comigo, você topa o desafio de tocar a loja lá, começar o negócio lá? A pessoa falou: topa. A pessoa até então não era meu gerente, trabalhava comigo aqui, era meu quebra-galho, né? Era aquela pessoa que estava ali disposta no momento que eu precisava, estava sempre disposta, sempre disponível, tinha uma boa vontade. E eu digo: tá, fulano tem uma boa vontade, vou pegar fulano e vamos lá, né? Também tem alguns aspectos, a pessoa tem que saber dirigir, né? Que era em outro bairro, dava 12 quilômetros da minha loja, mas na casa dele dava uns 15 a 16 quilômetros. E aí a empresa comprou um transporte, uma moto, para o cara ir e voltar, enfim. E aí demos o segundo passo da segunda loja, sendo que eu não estava preparado nem para gerenciar a primeira. Eu fui lá e meti a segunda e arrumei essa pessoa. Resumindo, nesse meio campo, já estava com o restaurante, as duas lojas funcionando, e rolou um ano, rolou dois. Em junho de 2023, surgiu a oportunidade de comprar mais duas lojas, que era um supermercado a mais, de montar um supermercado e montar outro restaurante. Resumindo, eu fui lá, fiz a mesma coisa, arrumei uma pessoa, coloquei lá, e aí as coisas começaram a fluir. Onde eu quero chegar? Nesse meio campo todo, entrou gente, saiu gente, e assim, o supermercado ele nunca para, né? Sempre tem gente em rotatividade. Nesse meio termo todo, a gente conseguiu abrir 3 supermercados e 2 restaurantes. E hoje eu tenho encarregados nos supermercados. A única loja que eu tenho gerente é a loja 2, a loja 3, né? Que hoje a nossa loja está com 7 meses de operação. Que foi o primeiro cara que eu chamei para abrir a loja 2. Então ele hoje toca a minha loja 3. Então ele é o gerente da loja. Por quê? Porque ele está sozinho na loja, comandando. A loja tem 200 metros quadrados e ele comanda lá hortifruti, açougue, mercearia, padaria não tem, enfim. Mas é ele que coordena toda a frente de loja, a seção. Então é uma loja que tem 10 colaboradores e um gerente, é uma loja tranquila de se administrar. Outra coisa que a gente precisa entender também, uma loja, quanto maior a loja, né, quanto maior o número de colaboradores ou o tamanho da loja, mais você precisa ter pessoas, mais por causa do campo de visão. Uma loja pequena, o gerente ele vai lá e volta, ele viu tudo. Quando você tem uma loja acima de 300 metros, que já é uma loja que já tem um tamanho maior, já tem padaria, tem um depósito maior, você precisa ter mais gente para ajudar a tocar, digamos um gerente, um subgerente, de acordo com o seu faturamento, né? Pegando também a métrica do faturamento. E onde que eu entro? Onde que o gerente entra nesse tema dessa live? O gerente ele entra no seguinte ponto. Deixa eu tomar uma água. Obrigado, Bernadette. Obrigado pelo elogio. A verdade é que a gente não sabe até onde a gente vai, né? A gente planeja muita coisa, né? Traça muitas metas, mas de verdade a gente não sabe. Então, o empreender é para quem tem coragem, é para quem gosta do inseguro, né? Porque quem empreende hoje não tem segurança nenhuma, né? Hoje você pode ter e amanhã você pode não ter. Então, tem várias variáveis, né? Que governo, mudança de governo, clima. Então, do nada uma loja pode pegar fogo, uma tempestade pode destruir uma loja, uma inundação. Então, assim, a gente conta muito com a sorte, né, e a fé em Deus. Porque a fé, ela move qualquer coisa, né? E aí, a gente vai pra cima. Tá, então, por que eu falei toda essa história, né, do início? Já tem... Quantos minutos que a gente tá aqui? 20 minutos que a gente tá aqui falando, para você entender onde eu quero chegar agora.
Então, agora em janeiro de 2024, a gente começou um projeto que foi de formação de gerentes na minha loja. Então, eu peguei as pessoas que já estavam na liderança, então com responsabilidades menores, e cheguei para essas pessoas e fiz a seguinte pergunta: pessoal, é o seguinte, a gente agora vai, todas as nossas lojas vão ter gerentes. O que é um gerente? O gerente é o segundo dono da loja. O gerente é o time, é o cara responsável por fazer o time bater a meta. É o cara responsável por resolver todos os problemas da loja. É o cara que tem que estar disposto a abrir, disposto a fechar. Então é o cara que tem que ser pau para toda a obra. E aí eu fiz a proposta para 4 pessoas da minha liderança, sendo que estava em jogo 2 gerências. Quer dizer que eu não tinha gerência para todas as pessoas. E aí, nesse meio termo, dessas 4 pessoas, uma pessoa de cara não aceitou, né? Essa pessoa ela não aceitou por vários motivos, né? Um dos motivos é a família, outros motivos é a segurança, enfim, N motivos. E aí a gente ficou com 3 pessoas para disputar, não disputar, que ninguém vai disputar nada com ninguém. A gente ficou com 3 pessoas para poder ver dessas 3 pessoas qual vai ter melhor desempenho, onde a gente pegou essas pessoas e colocou na posição de gerente e expôs elas ao problema. Porque existem várias técnicas, estudo, enfim, cara, existe técnica para tudo nessa vida, né? Eu vou até mostrar algo para vocês aqui agora. Isso aqui é uma técnica de contratação. É uma técnica, velho. Eu me esforço para usar isso aqui, mas eu não consigo. Porque eu acho que a melhor técnica é o dia a dia. A melhor técnica que existe na vida, a melhor faculdade da vida é o dia a dia. É o fazer todo dia. Então, existem vários profissionais que são excelentes profissionais. Eu vou dar exemplo de cozinheiras, né? Salgadeiras, confeiteiras, que são, que profissional, velho. E não tem um diploma. Existem construtores de obra que são muito bons e não têm um diploma de engenheiro, mas constroem um prédio. Então, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, eu entendo que a melhor maneira de você treinar é expondo a pessoa ao problema. E nesse meio termo você vai descobrir realmente, acompanhando mais de perto, quem dá para coisa e quem não dá. E assim eu fiz. Eu peguei essas pessoas que toparam e expus ela aos problemas. Onde começou primeiro foi no mês de janeiro. E aí, meu amigo, deu muita merda no processo, tá? Muita merda. Merda grande. Eu já sabia que ia dar merda, eu estava preparado para merda. Só que eu não imaginava que a merda ia ser tão grande assim. Mas no primeiro mês deu muito problema, mas no segundo mês, agora a gente está no segundo mês, né? Dia 16, no meado do segundo mês, as coisas começaram a se encaixar um pouco. Por quê? Porque você começa a ver, né, quem tem aptidão, quem não tem, quem resolve melhor o problema, quem não resolve, quem tem um olhar mais clínico para a coisa, quem não tem. Porque assim, você nunca vai achar uma pessoa 100% em tudo, porque não existe essa pessoa 100%. Existe a pessoa, né, comprometida, existe a pessoa que sabe liderar, mas às vezes tem problema de cabeça. Ela não consegue, não tem um psicológico para aguentar certos tipos de tranco. E aí no meio aquela pessoa trava, aquela pessoa chora, aquela pessoa cai, aquela pessoa levanta, aquela pessoa se estimula de novo. Então não tem maneira melhor do que você treinar uma pessoa, um cargo, a não ser você expondo ela ao problema, expondo ela ao risco. E isso seja qualquer função que for dentro de um supermercado. Exceto, né, algumas funções que são muito técnicas, exemplo, um operador de caixa. Você não tem como simplesmente jogar um operador de caixa lá e não ficar do lado dele treinando ele até que ele entenda pelo menos as teclas que tem que apertar para poder passar uma compra. E aí você vai moldando aquele diamante bruto ali até ele se tornar um diamante lapidado, capaz de desenvolver um bom trabalho na frente de loja, como operador de caixa. E aí o ponto é o seguinte, cada vez mais que eu
desenvolva essa parte de operacional, vai sobrar mais tempo. E eu ouvi de uma pessoa uma vez o seguinte: cara, delegue tudo que você puder. Tudo que você não for, como foi que ele falou? Tudo que não for, eu esqueci a palavra que ele falou, mas é tudo que não for tão importante, você delegue. Fique com cada vez menos coisas para você fazer. E, cara, aí eu disse, cara, e se eu chegar a um ponto de não ter o que fazer? Ele falou, cara, não se preocupa. Vá dormir. Durma. Se você estiver dormindo e sua empresa estiver andando, você está no lucro. E foi isso que ele me falou. E esse cara era um cara que tinha 7 lojas, ele faturava em média de 14 milhões de reais por mês, ele tinha 7 lojas, tem um cara muito organizado. Eu vi esse cara me falando isso de caraca, velho. Ele falou, cara, eu perco 15 minutos do meu dia olhando a minha empresa. Ele explicando como ele fazia, né? O que ele olhava e tal, qual ponto, como que ele... Aí eu fiquei, caraca, verdade. Então hoje, esse ano, 2024, aí eu tomei a decisão de formar gerentes para minha empresa, porque é a pessoa que vai estar ali na frente, né? Exposta ao risco, resolvendo os problemas, tocando a loja para mim. E o que eu vou acompanhar? Eu vou ter os meus indicadores que eu vou acompanhar, que são venda, margem, perda, cancelamento, ticket médio, essas coisas. E aí eu vou acompanhar isso diariamente. Então, quando um dia que der ruim ali, eu vou chegar na pessoa fulana, e aí? Ontem, como é que foi? Deu isso? O que foi que aconteceu? Por que o movimento caiu? E aí, junto com aquela pessoa, a gente traça um plano e bota o negócio para andar. Sem eu ter que estar lá. Claro, eu tenho que estar lá agora nesse processo que é de treinamento, dando feedback, olhando, mostrando para a pessoa a minha visão, né, mostrando para ela como que tem que fazer, para que ela também tenha um mínimo de sensibilidade quando ela estiver no chão de loja, ele ou ela estiver no chão de loja. E, cara, tem sido um desafio muito bacana para mim treinar essas pessoas, né, desenvolvê-las, dar oportunidade para elas, porque eu acredito que a empresa, para se desenvolver, ela não pode desenvolver só uma pessoa só. Ela tem que desenvolver um grupo de pessoas para que, quando você precisar partir para um segundo desafio, ou abrir uma nova loja, você tenha pessoas prontas para tocar o negócio junto com você, né? Dar um próximo passo, crescer dentro da empresa. Então, assim, tem muita coisa, né, para organizar ainda dentro das minhas empresas, mas o que eu quero falar para você hoje a centralização da operação de um negócio, ela acaba matando o negócio, porque você fica limitado a só você. Então, muita coisa só acontece se você estiver dentro e você acaba não tendo vida. Às vezes tem coisa que é uma troca de um cupom, uma troca de um produto, e aí o dono diz, cara, só troca se fulano estiver na loja, né? Fulano seria o dono. E aí aquele cliente sai chateado. Cara, é uma coisa simples, né? Uma troca de um produto que o cliente às vezes compra, às vezes até vai estragado, vai vencido, e o cliente vem trocar e acaba tendo aquele constrangimento do cliente porque não tem a pessoa responsável e quem está ali não resolve. E aí uma simples besteira acaba te travando, né? Travando a sua empresa, seu desenvolvimento enquanto empresário. Então, a dica que eu dou para você hoje se você puder colocar pessoas para fazer para você, coloque. Né? Pegue uma pessoa de confiança, uma pessoa que seja seu braço direito, vá treinando aquela pessoa que é seu braço direito para que ela se torne a gerente, o encarregado, o que seja da loja, o responsável. Né? Reconheça aquelas pessoas quando for necessário. A gente também tem uma cultura muito ruim, né, que é de reconhecer pouco as pessoas. Eu reconheço, isso acontece comigo também. Então, as pessoas, existe uma teoria, né, que é a teoria das necessidades de Maslow. Eu não sei eu vou até pesquisar na internet aqui que eu vou falar melhor. Eu sei falar um pouco sobre ela, mas se eu cientificamente falar melhor para vocês aqui, vai ficar melhor explicado aqui. A pirâmide de Maslow, ela fala o seguinte, ela fala que o ser humano, ela precisa de necessidades, né? Elas têm necessidades. E uma das necessidades mais básicas do ser humano, né, que Abraham Maslow ele descobriu
ciência toda que ele teve, foi que as pessoas elas precisam se sentir realizadas em cadeias. Então, a primeira necessidade que Maslow identificou nas pessoas é a necessidade física, né? De fazer cocô, de mijar, de comer, de dormir. Então, essa foi a primeira necessidade que está na base da pirâmide. Aí, a segunda necessidade de Maslow foi a necessidade de saúde. Então, se a pessoa ela não tiver saúde, ela não vai se sentir realizada na vida. Peraí, vamos lá. Deixa eu pesquisar aqui. Pirâmide de Maslow. Que eu não sou cientificamente falando, não sei falar muito bem. Tá bom. Então, como eu estava falando, né? Necessidades físicas, aí depois vem a necessidade de saúde. Em terceiro ponto na cadeia vem a necessidade de amor, né? É amor que vem amizade, boa relação com a família, intimidade sexual e etc. A quarta base da pirâmide vem lá autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeito aos outros, né, que é a estima. E no topo da pirâmide, onde eu quero chegar, vem a necessidade de realização pessoal. Então, moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceitos, enfim. E eu acredito, né, que todo mundo, voltando para cá, todo mundo tem a necessidade de se realizar pessoalmente. Então, cara, quem não quer subir de nível numa empresa? Quem não quer sair de um patamar e ir para outro patamar, seja ele qual for, né? Então, eu vejo isso como um meio também de você estar reconhecendo as pessoas. Eu vejo empresas de 10, 15, 20 anos, cara, que o dono quem toma de conta de tudo. O dono é o que faz tudo. Cara, é incrível o nível de trava que essa pessoa tem. É incrível o nível de estagnação que essa pessoa vive, né? E o nível de vida ruim, de qualidade de vida ruim que essa pessoa tem. Simplesmente porque ela é centralizadora demais. E a pessoa centralizadora, ela não consegue... Exemplo, eu aqui no digital tenho uma pessoa que faz arte pra mim. Tem uma pessoa que faz meus posts. Perdão. Tem uma pessoa que mexe em conta de Hotmart, de um monte de coisas. Por quê? Porque eu não dou conta. É um negócio pequeno, mas que precisa de um olhar. E ela olha, ela tem acesso a todas as minhas contas, os meus e-mails, contas de internet, de Instagram, de Facebook, de Google, de tudo ela tem. E aí, você entender o nível, né? As pessoas precisam, cara, desenvolver essa questão da descentralização. Imagine se eu quisesse fazer tudo sozinho. Cara, não saía nada. Ainda sai alguma coisa porque eu tenho uma pessoa que toma conta dessa parte para mim. E nas nossas empresas, a gente também precisa ter pessoas que tomem conta do negócio para nós. Senão, não funciona. Você vai ficar muito travado, né? E basicamente o que eu queria falar para vocês era isso. A gente tá com 30 minutos de live. Eu tenho fizeram algumas perguntas na caixinha de perguntas que eu coloquei há 2 dias atrás. Eu vou responder algumas perguntas e outras eu queria que vocês fizessem aqui para eu também estar respondendo e interagindo com vocês aqui na live. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Cara, teve uma pergunta que eu achei muito interessante de uma pessoa, que foi o seguinte, eu não sei se essa pessoa está aqui na live, mas ela perguntou: vou abrir uma loja no final do mês, quase tudo pronto, não sei o que fazer para inaugurar, acabou a grana. E isso me chamou a atenção. Por quê? Porque aconteceu a mesma coisa comigo no início da minha jornada empreendedora. No dia 11/7/2015, eu dava início ao meu negócio. E eu gastei com fachada, eu gastei com prateleira, com freezer, minha primeira compra foi com perfumaria, dinheiro era pouco. E aí quando eu fui olhar, o dinheiro tinha acabado, eu não estava devendo, eu comprei os equipamentos devendo, e, cara, não tinha dinheiro para inaugurar a loja. Não tinha dinheiro, não tinha crédito, as pessoas não dão crédito a quem está começando. E aí o que foi que eu fiz?
Eu comprei com um pouco do dinheiro que tinha, eu comprei o que dava e abri meu negócio com praticamente a loja vazia, só tinha hortifruti e açougue, uma banda de boi que eu tinha comprado, bebidas, que eu tinha feito a compra na Coca-Cola, alguns refrigerantes, algo de necessidade básica, tipo arroz, feijão, farinha, açúcar, óleo, não lembro, mas era bem vazia mesmo. E assim, velho, não tinha o que fazer. Você acabou a sua grana, velho. O que você tem? O que dá pra você vender na sua casa pra você abrir seu negócio? O que você tem pra fazer grana pra você abrir o seu negócio? Vai lá e faz, velho. Porque se você já errou na parte de montar o seu negócio, que você se preocupou, provavelmente deve ter se preocupado primeiro com a vaidade, com o embelezamento do negócio, e deixou de se preocupar com o principal, que é a mercadoria. Isso é mais comum acontecer nos negócios por falta de planejamento estratégico do negócio, né? Quanto que eu vou gastar com cada coisa? Porque se você tivesse feito um planejamento estratégico de, vou gastar tanto com isso, tanto com aquilo, eu tenho tanto, e tivesse tanta mercadoria e separado esse valor, não estaria com certeza passando por essa dificuldade nesse exato momento. Então, eu achei interessante essa pergunta, porque eu passei a mesma coisa. E eu queria que vocês que estão aqui na live interagissem comigo fazendo pergunta, né? Para me ajudar a terminar essa live com a maestria que começou. E também tirar dúvidas suas, se você por um acaso tem alguma dúvida, por um acaso você é empreendedor, tem negócio de supermercado ou não, querendo fazer a pergunta para mim, eu estou aqui disponível para te ajudar, né? Priscila, essa aqui, Priscila, você bota pegado, viu? Quando você foi distribuindo atividades e determinando quem era a pessoa, fez um planejamento ou foi acontecendo naturalmente? Vamos lá, Priscila. Primeiramente, não teve um planejamento para a questão da gerência, né? O planejamento vou jogar fulano lá e vou expor ela ao problema. A ideia, eu tenho um defeito, não sei se é um defeito ou uma qualidade, é de dar carga. Eu acredito que ninguém tem que ganhar nada porque é bonzinho, porque é bonitinho, nem porque é amigo de ciclano, nem de fulano. Eu acredito muito que você tem que fazer por merecer. Então a ideia foi, o planejamento foi, vou dar carga, velho. Quem não aguentar, desculpe o termo, peide, né? E assim, a ideia foi essa. Então eu sei que tem algumas pessoas até no desafio aqui assistindo a minha live, mas a ideia foi carga mesmo, e tipo assim, se você é para ser um gerente, que você se porte como um gerente, que você assuma a responsabilidade como um gerente. Caso contrário, entrega a posição e vida que segue. O acordado foi, ninguém vai perder emprego por causa disso. Esse foi o ponto que a minha palavra que eu dei para as pessoas que toparam, né? Mas o planejamento a priori era essa, dar a carga e dar o mínimo de feedback possível, né? O mínimo de orientação possível para a pessoa se nortear. Mas a ideia era ver realmente quem tinha aptidão e desenvolvia a resolver, porque gerenciar, na minha opinião, é resolver problema. Se você já resolve problema, você é um bom gerente. Se você resolve problema, bate meta, fazendo a coisa certa, você tem aptidão para ser um gerente. Caso contrário, você queira fazer de qualquer jeito, não bate meta, não quer fazer a coisa da maneira certa, quer fazer da maneira mais fácil, tá fora do jogo, não vai. Tá fora, não é nem por mim, eu digo, é o mercado de trabalho que coloca para fora. Obrigado pela pergunta, Priscila, foi muito boa a sua pergunta, bem elaborada e gerou um conteúdo bacana. Então, faz pergunta, aproveita, você que tem negócio, você que SLT, tá com alguma dúvida, quer tirar, a hora é essa, tá de frente para um empreendedor, né, que tem mais de 80 colaboradores, então já viveu muita coisa, muita experiência nesse nicho aí, né, de liderança, que foi algo que eu digo sempre também. A liderança, ela não caiu no meu colo do dia para a noite e disse, puf, agora eu sou líder e vou gerenciar tantas pessoas. Cara, ela foi acontecendo. O mais bacana da minha jornada foi que ela foi acontecendo gradativamente, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então foi algo que foi natural. Então eu fui aprendendo a lidar com os problemas gradativos. Então hoje eu lido com os problemas das pessoas de maneira muito mais leve do que você pegar uma pessoa que nunca liderou, que está começando a liderar
e bota aqui, lidera 40 pessoas. Cara, é difícil, é diferente. Então, tem que ter jogo de cintura para poder liderar as pessoas. Caso contrário, não funciona. As pessoas não, hoje, cada vez que passa, as pessoas têm tido muito menos psicológico para aguentar os problemas do dia a dia. Então, hoje, por causa das telas, né, a ansiedade ela está mais acirrada. Então, o feedback negativo hoje faz as pessoas ficarem desmotivadas, chorarem, ficarem tristes. Então, assim, eu desenvolvi uma casca, uma musculatura, cara, que nem eu achava que eu era capaz de desenvolver. E esse ano, 2024, eu estou muito mais focado nessa parte de inteligência emocional. Então, hoje eu estou fazendo tratamento psicológico, uma série de coisas, para que eu, como um líder, me entenda, para poder entender as pessoas. Porque qual é a grande sacada do negócio, cara? Você não tem como ser pai se você não entender o seu filho. É muito fácil olhar pro defeito do filho dos outros e dizer, é isso, isso e isso. Cara, eu não conheço aquela pessoa. Mas quando eu conheço e eu entendo aquela pessoa, eu consigo entendê-la, porque eu sou pai, né, também, fica muito mais fácil eu julgar o filho do outro. Porra, eu julgava muito o filho dos outros quando eu não era pai. Hoje eu sou pai, então hoje eu consigo entender, porque hoje eu me entendo como pai para entender o colega que está passando uma dificuldade como pai. Isso eu trouxe só um exemplo, né? Então, como que eu vou entender as outras pessoas se nem eu mesmo me entendo? Então, para liderar, eu não lidero processos, né? Eu lidero pessoas. Então, para liderar, cara, você quer ser líder em algum setor, você primeiro precisa se entender. Se você não se entender, se você não tiver entendido com você não vai conseguir liderar outras pessoas. Vai ser um trabalho que você vai fazer de enxugar gelo. Então a primeira sacada é: se entenda como líder, se entenda como pessoa, na verdade. Se entenda primeiro para depois tentar entender as outras. E eu tenho quase 9 anos nesse negócio e eu digo para você de todo o coração e sinceridade, agora que eu estou começando a me entender, como que eu funciono, como que as minhas emoções funcionam, o que é que me frustra, o que é que não me frustra, o que é que eu aguento, o que é que eu não aguento, como lidar com a situação tal, como lidar com a situação Y, como não explodir, qual o momento de respirar, qual o momento de ficar calado, qual o momento de falar. Cara, a gente precisa saber disso. Isso é importante demais para quem quer liderar e que quer ter maestria na liderança. Ao contrário, você vai errar muito, vai deixar muita gente desmotivada, né? E vai ter muito menos sucesso do que deveria. Priscila que me ajuda nas lives, né, Priscila? O Compre Bem tem abrido vagas para jovem aprendiz. Que experiência como um empresário você tem com essa mão de obra? Rapaz, você só me bota em sinuca de bico mesmo, né? Ó, como um empresário falando, vamos lá. O primeiro ponto. Estagiário, né? Só retificando, Priscila, não é jovem aprendiz, é estagiário do ensino médio. Né? Então, o governo, né, abriu a exceção de nós termos em nossas lojas estagiário do ensino médio. O que quer dizer isso? Uma mão de obra mais barata. Por quê? Porque eles trabalham 30 horas semanais, recebem meio salário mínimo. Não tem 13º, nem tem conta, né? Das PCs, FGTS, INSS, porque é um contrato feito entre o CNPJ da empresa e o CNPJ da escola. Então, o aluno, quem entra com o contrato é feito entre a escola e o jovem, e o responsável pela escola assina, e o responsável pelo jovem assina. Qual é a sacada que eu tenho tido nessa nova experiência? A sacada é a seguinte. Primeiro ponto. O jovem, eles têm muita vontade de vencer, né? Eles têm muita garra, muitos, né? Querem aprender, eles erram muito, mas eles querem aprender e muitas vezes eles fazem muito melhor do que os próprios velhos que tem dentro da loja. É uma oportunidade de estar dando o primeiro emprego para esses jovens, porque eu me identifico muito quando eu comecei, né? Eu fichei, eu tinha 16 anos, né? Eu registrei minha carteira com 16 anos, mas eu comecei a trabalhar em supermercado aos 13, como freelancer.
E a experiência bacana é essa, dar oportunidade para o jovem de aprender uma profissão, de ter uma ocupação. E uma mão de obra barata, mais barata para a empresa, a gente não pode negar que é empresário olha do ponto de vista financeiro. E a grande sacada é que eu descobri que muitos jovens trabalham melhor do que muitas pessoas mais velhas que estão na empresa. E outros nem tanto. E o que eu descobri também é que essas pessoas precisam estar sendo acompanhadas muito mais de perto do que um CLT comum. Porque certas atribuições não podem ser dadas para eles de maneira jogada, tem que ser acompanhada. Mas tem sido uma experiência boa. Eu tenho gostado da experiência. Tanto que a gente vem só ampliando o número de jovens, né? Claro, tem alguns que não fazem muito sentido e esses a gente precisa agir rápido e cortar eles, né? Tirar e mandar de volta para a escola e tentar captar um jovem que tenha proatividade, tenha boa vontade, queira aprender e queira, mais que tudo, tenha um objetivo na vida, né? Então, eu me emocionei muito com um jovem que falei, cara, eu preciso ajudar a minha mãe. Eu quero trabalhar para ajudar a minha mãe. E isso tocou muito em mim, porque quando a gente é muito jovem, que pensa já em ajudar os pais, você olha para aquela pessoa e diz, aquela pessoa tem futuro. Porque o primeiro sentimento de uma pessoa um jovem não é ajudar o pai e mãe. É comprar roupa, comprar moto, comprar carro, sapato, ir para festa. Então, eu olho muito para essas pessoas que querem algo, né? Querem chegar em algum lugar, querem sair de um ponto e chegar no outro. E isso eu olho bastante. Então, essa é a experiência mais bacana que a gente está tendo, é dar a oportunidade para esses jovens e economizar a questão dos tributos, que hoje ser empreendedor no Brasil está cada vez mais difícil. Quem é empreendedor sabe disso. Não é isso? Mais perguntas, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Né? Outra pessoa me fez uma pergunta também sobre precificação, né? E o que eu acho? Né? Muitos donos do supermercado hoje não sabem precificar da maneira correta. Então, cara, para você precificar hoje, você precisa saber o custo operacional da sua empresa, quanto você paga de imposto. É o mínimo que eu preciso saber, né? Custo operacional que vem todas as despesas, folha, energia, água, luz, toda despesa, contador, tudo. E quanto que eu pago de imposto, cara? Então, se eu sei que a minha despesa operacional é 13% e eu pago 5% de imposto, eu sei que eu tenho uma despesa operacional de 18%. Então, se eu sei que minha margem é 25%, sobra 7%. Né? Dá um exemplo a grosso modo. Se eu sei que a minha despesa é 18% e eu pago 7%, eu tenho 25% e minha margem é 30%, eu sobro 5% de lucro líquido. Então, o que eu vejo muita gente precificando a grosso modo, não separa por categoria, não sabe, não entende que para precificar você precisa classificar por níveis. Então, eu tenho níveis dentro da minha prateleira, que é a minha arrumação de prateleira, né? Então, eu tenho lá o produto marca líder, que normalmente fica na parte de cima, produto mais caro. Eu tenho o produto intermediário, que é aquele produto que é mediano ali entre o líder e o de combate. E embaixo eu tenho o produto de combate, que normalmente é o produto mais barato. Eu não coloco, vamos supor que eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 3 produtos e eu vou citar aqui um lamen, um miojo da vida. Eu tenho marca líder lá, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a marca líder Nissin, então eu tenho um lamen Nissin, né? Eu tenho a marca intermediária, eu tenho aqui, vou chutar também aqui um Maratá. E eu tenho uma marca de combate que seria a mais barata. Boa noite, Francisco Benedito. Eu tenho uma marca de combate que seria aqui um Vitarella, né? Cara, minha categoria miojo, eu quero ganhar 30% de margem sobre a venda, 30% de margem, 43% de markup. É a margem da minha categoria miojo, 30%, dá um exemplo. Então eu vou chegar lá e vou colocar 30% no Nissin, 30% no Maratá e 30% no Vitarella, não é isso? É isso sim ou não? Responda aí pra mim enquanto eu tomo água. Sim ou não? Quem tá acompanhando? Que vai dar 43% de markup quando eu colocar 30%. Tô esperando você responder sim ou não. Eu quero, a minha categoria miojo eu quero ganhar 30%. Eu tenho 3 marcas e eu vou colocar 30% em tudo. Nas 3 marcas para eu ter a margem da minha categoria. Ninguém responde, cara. Ninguém me ajuda, né, nessa live. Caramba, tá tudo bem. No meu humilde entendimento, eu entendo que eu preciso classificar a minha precificação
Curva chamada ABC de supermercado. Seria? Não, Priscila, não necessariamente. Isso aqui não é curva ABC. Eu estou falando sobre precificação de produto por categoria, né? Uma das visões de precificação, que precificação é muito mais complexa. É por isso que eu não abro mão de precificar hoje meu supermercado. Porque eu não me sinto no nível de organização de liberar na mão de alguém. E essa pessoa ela tem que ser treinada no mínimo 1 ano por mim, me acompanhando do meu lado, para entender todos os pensamentos que eu tenho, de visão que eu tenho, para eu continuar vendendo com margem sem ter percepção de careiro. E aí, na minha visão é a seguinte, cara, se eu tenho uma marca líder, provavelmente ela é a marca mais cara. Então eu trabalho ela com a margem de 30 de markup, que vai dar 23 de margem. E se eu tenho uma marca intermediária e ela dá para ganhar um pouquinho mais nela, então eu trabalho com a média aqui de 47%. Então vamos colocar aqui na calculadora. Se eu coloco 30 em uma, mais 47 em outra. E na terceira linha, que é a linha de combate, eu colocaria 54% de markup. Mais 54, eu vou ter 131 dividido por 3. Eu vou ter 43,66 de markup, que vai dar 30% de margem. Então eu consegui deixar o lamen sim muito mais barato, né, à vista do cliente, que é o marca líder. Eu consegui manter a margem da minha prateleira e eu vou vender os 3 produtos ganhando 30% de margem na minha categoria, sem criar fama, percepção de carreira, ganhando e tendo lucro. Então muita gente não sabe precificar. Eu não sou especialista em precificação, mas eu entendo que precificar seja dessa maneira hoje. Você precisa ter uma margem que você quer ganhar na categoria, você precisa saber distribuir a margem naquela categoria e não simplesmente sair jogando margem em todos os produtos. Para a Unicim vai lá para cima e o marca Vitarella fica bem baratinho de combate. Aí o cara que vem comprar, normalmente, ele vem comprar e ele vai olhar a Unicim, pô, porque o Unicim é o líder. E aí ele olha, porra, como o Unicim aqui tá caro, velho. Não, eu vou comprar lá em fulano que tá tanto. E aí, se ele veio comprar só o Unicim, ele acaba voltando e indo embora sem comprar o miojo. Porque ele veio comprar só aquele produto, o dinheiro dele já contado, ele vai embora. E aí, qual foi a impressão que ele ficou no supermercado? Aqui é caro. Então, essa é a minha visão de precificação. Então, colocaram também lá na caixinha de perguntas, fala um pouco sobre precificação. E eu estou falando o meu ponto de vista, humilde e simples, não é o que você tem que concordar, nem achar que está certo, tá bom? Mais perguntas aí? Vai, Priscila, faz pergunta aí. Então, eu já respondi 2 perguntas das caixinhas. Se ninguém fizer pergunta, eu respondo mais uma aqui da caixinha e encerro a live. Pessoal, e aí, gostaram da live? Se gostou, aperta no coraçãozinho aí para eu saber que você gostou. Gostaram do conteúdo da live? Foi bom? Perguntas, vou esperar um pouquinho para vocês fazerem a pergunta aí, né? Estão digitando, estão escrevendo. Opa, o coraçãozinho tá rolando. Então, alguém gostou? Já valeu, já valeu. Perguntas. 53 minutos de live. Mais perguntas, gente? Tá, vamos lá. Então eu vou responder aqui uma pergunta da caixinha, que foi a seguinte: comparando o ano passado, marketing, oferta e metas, como que você analisa um ano? Comprar e precificar estão juntos. Precificar, só liga aí, viu? Comprar e precificar estão juntas, só liga aí. Não entendi sua pergunta. Você afirmou, né? Sim, comprar e precificar estão juntos. Tem que saber fazer as duas coisas bem, né? Um dos pilares, eu já ouvi muito que o segredo do supermercado está na compra. Eu ouvi muito isso durante muito tempo e isso me incomodava, porque era só eu que comprava e eu tinha medo também de largar a compra na mão de alguém, a pessoa fazer errado e levar meu negócio pro buraco. Mas aos poucos eu venho errando junto com a pessoa que está comprando comigo. A gente vem errando junto, mas a gente vem descobrindo junto, porque não tem outra maneira de aprender a não ser errando, velho. Então, pô, se você não tem um comprador profissional no mercado que esteja disponível para trabalhar, que queira agarrar o projeto junto com você e fazer junto, você tem que fazer com as pessoas que querem fazer junto com você.
e errar junto com ela, dar a oportunidade dela errar, acertar. E eu tenho certeza que no longo prazo a gente vai acertar junto e vai decolar. Então, comparado, né? Qual a receita ideal para aumentar o faturamento? Qual a receita ideal? Caralho, essa foi foda. A receita ideal, no meu ponto de vista, não existe receita ideal, né? Não existe receita de bolo, que seria a ideal, para aumentar o faturamento. Eu acredito muito, Ronald, que existe estratégia e existem erros e acertos. Então, uma das estratégias que a gente tem feito para melhorar o faturamento é melhorar o marketing da nossa empresa, né? E mais que nunca esse ano eu vou precisar melhorar o marketing. Então, um dos pilares meus que eu preciso melhorar é sentar e alinhar, criar um planograma de marketing, que eu acredito muito que o que não é visto não é lembrado. Então, hoje, uma mentira falada várias vezes se torna uma verdade. Então, se você coloca na cabeça das pessoas que você é aquilo, 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 de tanto você macetando, né, que nós vamos da Ivete Sangalo, você consegue se tornar aquilo verdade. Então, precisa macetar na cabeça das pessoas a sua verdade sobre o seu negócio, para que aí sim você começar a melhorar o faturamento. Porque muitas das ações que eu fiz junto com a minha galera, né, Priscila, que está aqui na minha live, minha colaboradora, estava lá comigo lá atrás, ela é testemunha. Quarta verde. Quarta verde foi uma ideia que surgiu minha, chamei ela para o desafio e hoje é um evento. Cara, durou, foi do dia para a noite? Não, foi um período de trabalho. E para melhorar um faturamento que já existe, é uma série de pilares, né? Você tem que ter uma precificação boa, você tem que ter uma operação boa, uma organização boa, um layout bom, uma limpeza boa, um atendimento de excelência, não ter ruptura nas suas gôndolas, ter um marketing funcionando legal. E quando eu falo marketing, não é só Instagram, é Instagram, WhatsApp, carro de som, rádio, tráfego pago, jogar o jogo do YouTube, do Google, ADS. Cara, é uma série de fatores. Isso tudo junto culmina num aumento de faturamento. E isso leva um tempo e leva um gasto. E aí você consegue sair de um ponto A para um ponto B, mas isso leva 30, 60, 90 dias. E aí você consegue ter um aumento de faturamento. Respondi, Ronald. Dá um joinha pra mim se eu saber se respondi. Não quero deixar ninguém aqui no vácuo. Você não precisa colocar nas suas lojas um restaurante, tipo trabalhar com alimentação consumida num local? Anderson Fox perguntou. Anderson, é um dos meus projetos, né, que está encaixotado. No momento a gente não pensa em abrir nada nem em crescer nada. Esse ano é um ano de organização, de criação de gerência, de formação de gerência, de criação de processos, procedimento, padrões. E aí padronizar isso aí, né, um ano de formação de capital, um ano que a gente não sabe como vai ser, provavelmente eu tive vários tipos de aumento, e aí você tem que equilibrar as contas. Então não é um ano de investimento, é um ano de organização. Então eu penso sim, acredito que em 2 anos a gente esteja fazendo isso, principalmente aqui no BTN. Vi um projeto de criar uma área de restaurante, né, onde vai funcionar de manhã, meio-dia e à noite. E aí vai ser uma área bacana, uma área climatizada, a parte do supermercado, tá tudo aqui na cachola. Então, é isso. Logo, em breve, aí vocês vão ver novidades do Compre Bem, tá? Então, segue nós lá no supermercado que a gente vai inovar pra cacete esse ano. Vale a pena fazer oferta diferente de compras em espécie? Vale a pena fazer oferta diferente para compras em espécie? Vale, sim. Vale a pena, sim. Principalmente quando você tem um faturamento pequeno e você quer captar mais dinheiro em espécie, porque, vamos supor, quando você é pequeno, no sentido pequeno eu falo de tamanho, de faturamento, tá? Porque ninguém é pequeno. Pequeno é a nossa cabeça. Ninguém é pequeno, tá? Pequeno é a nossa cabeçota. Eu sempre fui pequeno, mas sempre pensei grande, né? Mas vamos lá, para você não se sentir ofendido, né? Achar que eu tô falando isso é pequeno. Quando a gente tem um faturamento abaixo de 100 mil reais, as máquinas de cartão, as empresas de máquina de cartão, elas não nos dão poder de barganhar preço com elas. Então eu chego hoje com o meu faturamento e digo, fulano, eu tenho isso aqui no Ciclano, se tu cobre. Aí ele vai lá, para não perder a venda, ele cobre. Porque quem hoje quer perder faturamento? Então se eu hoje trabalho com a rede e chego, faço uma cotação na Cielo,
Digo, Cielo, eu tenho esse faturamento, quanto que tu faz para mim? A Cielo vai dizer, eu faço, quanto é a sua taxa hoje? Eu digo, é X. Ela vai cobrir, aí eu chego para a rede, Cielo está fazendo essa proposta para mim, eu tô com você, não quero sair de você, cobre ela para eu não sair de você? Aí ela vai e cobre. Hoje, quando a gente é muito pequeno, quando a gente tem pouco faturamento, você não consegue barganhar. Então a sua taxa vai para 2,37%, 3%, às vezes, para antecipar, você chega a pagar até 4%. Então, o que é vantagem? O vantagem é, cara, quanto que eu pago para antecipar e receber com 2 dias? Qual seria a sacada? Pega esse valor que você antecipa e dá em desconto para o cliente. Oferece uma vantagem para o cliente comprar e ter um desconto na sua compra à vista, em espécie, ou Pix, que vai cair na hora, se não for taxado. E dado, ó, cara, na minha loja aqui tem 3% à vista, que seria os 3% teoricamente do cartão para receber em 2 dias, que eu acho que não é menos que isso que você deve estar pagando aí. E aí você tem um dinheiro com 2 dias, já satisfaz o seu cliente e tá tudo certo, meu amigo, vale muito a pena. Foi algo que eu fiz muito quando eu era menor e que me ajudou muito a me levar para outro patamar. Hoje eu não dou mais desconto por N questões, né? Posso depois até falar em outra live sobre não dar mais desconto, não dou. E é isso. Espero ter respondido sua pergunta aí, Will. Se respondi, manda um joinha pra mim aqui. E quem tiver pergunta, manda pergunta que eu quero responder. Só respondendo a pergunta da seguidora que fez lá na caixinha de pergunta, né? Comparando ao ano passado, qual a estratégia comparando ao ano passado, marketing, ofertas, metas, etc., se eu estava mantendo a mesma estratégia. Cada ano a gente pensa de maneira diferente. Então a estratégia, ela não é muito mais a mesma. Ela mudou um pouco todas as estratégias, porque não dá para trabalhar da mesma maneira que fazia o ano passado. Então a gente está em fevereiro, muita coisa precisa ser ajustada, precisa ser mudado, mas da mesma maneira não dá para ficar, porque cada vez mais a concorrência está copiando, né? Existe a concorrência Xerox. E aí ela vai te copiar e você tem que sempre estar inovando para fazer coisas novas, né? E continuar crescendo e continuar sempre andando na frente. Então, em março eu trago novidades para as nossas empresas sobre marketing, estratégia de venda, promoções novas, enfim. Março é o mês da mudança. Por enquanto a gente está focado só na criação da nossa nova marca, do nosso novo brand, né? Estou desenvolvendo ela e assim que a gente tiver tudo pronto, a gente vai startar ela e aí vai ter todo um trabalho diferente aí. Tá bom? E aí, sem mais perguntas, sem mais demandas, ninguém tem mais nada para perguntar, todo mundo com vergonha ou tá tudo respondido. É isso. Então é isso, pessoal. Agradecer a vocês todos que ficaram na live até o final. A live vai ficar salva até amanhã. Amanhã a gente arquiva a live, né, e vai fazendo cortes dela. Espero que vocês tenham gostado. Pra cima, Francisco Benedito. Eu tô querendo descobrir quem é esse Francisco. Se eu conhecer ele de algum lugar, mas eu não tô lembrado. Do Impulso, lá do Leandro, não. Espero que vocês tenham gostado, ajudado em alguma coisa, Mirna. Obrigado por ter me incentivado a fazer essa live. Mirna Ariel, que tá aí dando palminha pra mim. Obrigado por você também. E é isso, né? A gente vai estar fazendo uma live aí mensal até voltar a aumentar o fluxo das lives. Conto muito com a ajuda da galera, da audiência, para estar mandando direct sobre temas, dúvidas, porque é em cima dessas dúvidas que a gente vai estar trabalhando aqui as lives, que vai ser todos os dias 15 e 16. Então a próxima live, já vou marcar aqui, então eu vou estar, deixa eu ver aqui, próxima live vai ser dia 15 de março, na sexta-feira. Então já deixa marcado aí, se você quiser acompanhar as nossas lives aqui. Dia 15 de março vai ter live. Possa ser que eu abra live extra, né? Do nada assim eu tenho um insight e queira compartilhar com vocês. Eu acho muito bacana essa questão de compartilhamento de conhecimento. Eu acho que quando a gente compartilha para o mundo,
o mundo devolve, né? O mundo devolve tudo que a gente faz de bom ou de ruim. Então, se a gente é uma pessoa boa, que faz coisas boas para o mundo, eu acredito muito nisso. Essa é a minha política de pensar. O mundo, ele devolve coisas boas. Então, se eu posso estar contribuindo com o meu conhecimento, com toda a minha jornada, de como foi, que foi algo real, né? Não é algo fictício, eu não nego para ninguém, né? Que eu sou aluno do Leandro, foi o Leandro que me ajudou pra caçamba. Mas mais que Leandro, foi eu que fui atrás, foi eu que me dediquei. Porque se Leandro falasse e eu não fizesse, nada aconteceria, né? Então eu sou muito grato a ele, né? Por ter conhecido ele, por ele ter me ensinado muita coisa que eu sei. E hoje, com base na minha vivência, eu poder vir aqui e ajudar outras pessoas, né? Então tem o Manuel Barbosa, tá aqui desde o início da live, né? Também é um empreendedor, tá começando a empreender. Tenho outras pessoas aqui, você mesmo, Francisco Benedito, dono do supermercado. Tenho meus gerentes aqui, tem a galera que trabalha comigo também, que me acompanha, que eu fico feliz quando eles estão aqui, que é a minha galera que me apoia, né, que me defende, que se alguém vir me criticar aqui, eles vão bater, vão brigar pra caralho, enfim. E a questão de também agradecer a Mina por ter me incentivado a fazer essa live, agradecer a minha esposa por não ter deixado eu parar, né? Então algo que foi muito pensado, se eu deveria estar no digital ou não, né? Me expondo aqui, né? Então eu tenho exposto cada vez menos a minha vida e cada vez mais o profissionalismo e para que o Instagram ele vem, né? Então se eu tenho uma maneira de ajudar alguém, que seja com 1%, 2%, eu já estou grato, né, de poder ajudar. E as pessoas que querem estar comigo mais de perto, elas estão comigo, que são as pessoas da minha mentoria. Estou ajudando elas com todo o meu empenho, com todo o meu esforço. Mas como eu sempre falo para elas, 50% sou eu e 50% é vocês. O mérito não é meu e sim de vocês que estão fazendo e estão tendo resultado. Então em breve a gente deve estar postando, como é que chama o negócio? Depoimento, né? Aqui no meu feed dos meus alunos, né, dos meus 2 alunos da mentoria que estão comigo, que estão tendo resultado, né, nos negócios dele, com base na nossa metodologia de mentoria, que é para treinamento de equipe, melhoramento de engajamento, diminuição de turnover, treinamento de gerente, encarregado, para essas coisas que a gente faz a nossa mentoria. E tudo isso culmina em um aumento de faturamento, né? Tudo é uma engrenagem, né? Se eu melhoro meu time, eu melhoro meu faturamento. Se eu diminuo minha perda, eu melhoro meu faturamento. Se eu engajo melhor minha equipe, eu melhoro meu faturamento. Se eu diminuo meu índice de turnover, eu melhoro meu rendimento com folha de pagamento, com rescisão. Então, cara, ninguém quebra por se organizar. Então, eu aprendi a botar na minha rotina hoje conhecimento. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês: leiam. Hoje eu sou um colecionador de livros, eu gosto de ler. Então, todos os dias, não todos os dias que eu não consigo, não vou mentir, isso é hipócrita dizer o ponto todos os dias, mas eu tenho agora hábito de leitura. Então, eu estou sempre lendo algum livro, quando eu termino um, eu começo outro. Então, a gente tem que estar de alguma maneira, tem maneiras, não preciso comprar uma mentoria de que custa R$5.000 para mim fazer algo. Cara, eu posso começar a ler um livro e executar o que está naquele livro e mudar a minha história, velho. O que não pode é eu ficar enfiado a cara no Instagram, no Facebook, no TikTok, Kawaii, olhando porcaria e não mudando a minha vida. Então, a ideia realmente é mudar a vida, né? Mudar o rumo da vida, né? Tem que chegar... E nada é do dia para a noite, né? A evolução você só consegue ver ela com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se eu olhar... Porque a gente tende a olhar a curto prazo, a longo prazo e achar muito longe. Então hoje eu olho para 5 anos para frente, velho. E sabendo que eu quero lá para 5 anos. E quando eu chegar lá em 5 anos, eu olho mais 5 anos para frente. Mas eu já tenho o meu planejamento de 20 anos traçado há 3 anos atrás. Então agora são 17 anos, né? E muita coisa vai mudar ao longo desses anos. E pode ser que quando eu chegue lá, eu resolva traçar uma nova meta. Ou quando chego daqui a 7 anos, com 10, eu olho para minha meta de 20, que era 20, e mude ela. Enfim, mas o que a gente não pode é viver caminhando sem saber onde quer chegar.
Então, saibam onde vocês querem chegar. Não deixem a vida levar vocês. Levem a vida do jeito que vocês planejam. Não façam igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Pelo contrário, saiba onde quer chegar. Saiba o caminho, o destino final da sua vida, onde você quer chegar. Com certeza, seja pequena ou grande, sua vontade. Às vezes, cara, é uma coisa simples, mas você não faz, você não toma atitude e você não realiza. E aí você não chega lá na pirâmide das necessidades de Maslow, autorrealização, né? Então começa com cocô e xixi e termina em autorrealização. Eu acho muito massa essa teoria das necessidades de Maslow. De verdade, eu vi na faculdade, não entendi na faculdade, hoje eu entendo muito bem o que é isso. Realização, autorrealização. A gente se realiza em coisas pequenas às vezes, né? E não é em coisas grandes, tá bom? É isso, galera. Obrigadão por vocês terem ficado até aqui. Não tem mais perguntas. Se tivesse, com certeza eu responderia. E é isso, tá bom? Vamos pra cima, dar glória ao Pai e seguir trabalhando, que amanhã é dia de branco. Fechou? Então, pra cima. Valeu. Gratidão a todo mundo que ficou. Um abraço, beijo no coração. Tchau, tchau.